Faça uma coisa por mim, antes que eu diga uma única palavra sobre crédito e sobre justiça. Coloque Us and Them para tocar. Não como fundo, não enquanto você faz outra coisa. De fone de ouvido, de olhos fechados. E desta vez, não acompanhe a guitarra. E não acompanhe a voz. Acompanhe o que está por baixo. Aquilo que nunca dá um passo à frente. Que nunca tira um solo. Que você ouviu 10.000 vezes e nunca uma única vez escutou de verdade. Há um colchão de som embaixo daquela música. Lento, morno e impossivelmente triste. E é ele que sustenta todo o resto. Agora, na sua cabeça, retire a guitarra. Tire ela do caminho. A música não desmorona. Ela continua de pé. Agora retire, em vez disso, aquele colchão de som, tire o teclado e a coisa inteira despenca pelo chão. Não sobra música nenhuma. Sobra um saxofone soprando em cima do vazio. É esse o teste. E quase ninguém faz. Porque quase todo mundo foi treinado para amar a camada errada. A guitarra é a parte que acena para você. O teclado é a parte que construiu a casa em que você está de pé. E o homem que tocava aquele teclado, o homem que escreveu o colchão de som que segura a faixa mais bonita do disco mais vendido que essa banda já fez, foi posto para fora do Pink Floyd em 1979. O nome dele era Richard Wright. E a história de como ele foi descartado é a história de como a banda se matou um álbum inteiro antes de qualquer um perceber. Deixa eu te dar o fato que deveria encerrar a discussão antes mesmo de ela começar. Us and Them não nasceu como uma música do Pink Floyd. Nasceu como uma peça de piano solo que Wright compôs em 1970 para um filme. Michelangelo Antonioni estava fazendo um longa chamado Zabriskie Point. Pediu música à banda e Wright entregou uma sequência de piano lenta e dolorida. Antonioni recusou. Disse que era triste demais, bonita demais, que o fazia pensar em igreja. Então Wright guardou a peça numa gaveta. 3 anos depois, aquela música de igreja recusada saiu da gaveta e virou a espinha harmônica de Us and Them, que está plantada no centro de um disco que passou cerca de 5 décadas vendendo sem parar. O momento mais imenso, emocionalmente, daquele álbum inteiro era uma ideia que só um membro da banda era capaz de ter. Não o baixista, não o guitarrista de blues, o homem ao teclado, que por acaso tinha passado a juventude ouvindo jazz em vez de rock. É daí que você precisa partir se quiser entender por que Wright não é um colorista, não é um cara de textura, não é um preenchedor simpático do espaço entre os instrumentos importantes. Escute de novo os acordes embaixo do verso. Escute como eles se recusam a resolver. A progressão fica se suspendendo, pairando no ar, inclinando-se em direção a um acorde de repouso que nunca alcança de fato. De modo que a música inteira parece estar sempre prestes a cair e nunca cai. Aquilo não é harmonia de rock. Aquilo é jazz. Wright cresceu dentro de Miles Davis e de Bill Evans, dentro de acordes que se inclinam e flutuam e se negam a assentar. E levou esse ouvido para uma banda de rock que, fora ele, não o tinha. Gilmour é um músico magnífico, mas Gilmour é um melodista de blues. Ele pensa na nota puxada e na frase que canta. Ele não pensa em substituição harmônica. Waters mal tocava teclado. Então, a suspensão flutuante, irresolvida e cortante que faz Us and Them soar do jeito que soa, só poderia ter vindo de um cérebro naquela sala. E é o cérebro que eles decidiram poucos anos depois que não precisavam mais. Agora volte ao colchão de som, porque esta é a parte que você prova com os próprios ouvidos em 10 segundos. Embaixo do saxofone de Dick Perry há um piano elétrico Wurlitzer e um órgão Hammond. E Wright toca os dois como uma única superfície que respira.
Perry fica com o holofote. O sax é o que as pessoas lembram. Mas isole o saxofone e você vai ouvi-lo flutuando sobre o nada, perdido, sem nada contra o que se apoiar. A razão de o solo se elevar é que existe um continente de harmonia embaixo dele para ele pisar. E foi Wright quem assentou esse continente. Este é o teste que decide a autoria nessa banda melhor do que qualquer entrevista jamais decidiu. Tire Gilmour desta faixa e você perde um ornamento lindo. Tire Wright desta faixa e você perde a faixa. Um deles é decoração em cima da estrutura. O outro é a estrutura. Passamos 50 anos aplaudindo a decoração. E há um terceiro homem nessa música fazendo uma coisa tão silenciosa que elogiá-lo soa quase como ofensa, até você entender que o silêncio é o ponto inteiro. Escute a bateria nos versos de Us and Them. Escute o quão pouco Nick Mason toca. Ele mal está ali. Ele segura, ele espera, ele se recusa a preencher o espaço, e então, quando o refrão chega e o céu inteiro se abre nas palavras Me and You, a bateria finalmente expira junto. Aquela explosão só funciona porque Mason deixou o verso faminto antes. Um baterista mais ocupado, um baterista que precisasse ser ouvido, teria enchido aqueles versos de viradas e arruinado a arquitetura inteira. Porque o refrão só pode parecer enorme se o verso foi mantido pequeno. Mason entendeu que contenção não é ausência de tocar. Contenção é uma coisa que se toca. Então, os dois homens que a banda tratou como substituíveis, o tecladista que pôde ser demitido e o baterista que mal parecia fazer alguma coisa, são, na verdade, os dois homens que seguram Us and Them inteira. Wright faz a harmonia respirar e Mason mantém o tempo parado o bastante para que você ouça essa respiração. A guitarra e o baixo são a parte famosa. Esses dois são a música, o que nos traz a coisa que deveria ser um escândalo e que de algum modo nunca virou um. Em 1979, durante a feitura de The Wall, Richard Wright foi forçado a sair do Pink Floyd. Ele passou a turnê daquele álbum como um empregado contratado, um músico de apoio sendo pago para executar as partes da banda que ele havia cofundado. E então veio 1983 e The Final Cut, o único álbum do Pink Floyd em todo o catálogo sem nenhum Richard Wright nele. Vá ouvir The Final Cut depois de ouvir Us and Them. E escute o que está faltando. The Final Cut é um disco poderoso e amargo, e soa exatamente como aquilo que é um homem chamado Roger Waters fazendo um disco solo com a logomarca do Pink Floyd na capa. A harmonia ficou plana e literal. As suspensões sumiram. A flutuação sumiu. Aquilo que fazia Us and Them parecer estar de luto pela raça humana inteira foi cirurgicamente removido. E o que sobra são palavras. Palavras brilhantes e furiosas, sem nenhuma igreja por baixo delas. The Final Cut é o som de uma banda que demitiu a própria harmonia e não percebeu que a harmonia era a alma. Então, é isto que eu quero deixar com você. E quero que você sente com essa ideia na próxima vez que alguém te contar a história do Pink Floyd do jeito de sempre. A história de sempre diz que a banda morreu quando Waters saiu, em meados dos anos 80. Que a partida dele foi o fim. Essa é a querela famosa, Waters contra Gilmour. E ela é uma querela real e fez um estrago real. Mas a banda não morreu naquela briga. A banda morreu em silêncio, anos antes, sem manchete nenhuma, e, quando decidiu que o homem que escreveu a coisa mais bonita que ela já gravou era dispensável. O golpe fatal não foi Waters saindo pela porta da frente. O golpe fatal foi Wright sendo empurrado pela porta lateral enquanto todo mundo olhava para o outro lado.
Você passou a vida inteira amando a guitarra de Us and Them. Volte hoje à noite. E desta vez, ame a coisa que está embaixo dela. O colchão de som lento e morno que mantém a música inteira fora do chão. Era esse o homem que eles jogaram fora. E uma vez que você consegue ouvi-lo, você nunca mais vai conseguir ouvir essa banda como ouvia antes, onde a arte não consola, ela autopsia.